que Deus vai nos abençoar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos falar do Espírito Santo um pouquinho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10, 11, 12, 13, 14. Podemos falar mais, né? 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Verdade. Você pergunta uma coisa para uma pessoa, ela sabe responder sim ou não. Às vezes ela pode se dar uma esquecida, até alguma coisa ela pode até esquecer. Né? Você comeu comida tal, na verdade pode não lembrar. Mas tem situações não, você sabe. É sim ou não, é bem rápida a resposta. Aí diz, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural pode ser eu e você, irmão. Sem o Espírito de Deus, o meu entendimento, o seu entendimento é muito limitado em relação às coisas de Deus. Nós podemos até conhecer a história, a letra. Um dia desses eu explicava aqui. Se você perguntar o que aconteceu dia 22 de abril de 1500, descobrimento do Brasil. Dia 7 de setembro de 1822, foi a proclamação da independência. Aí você vai, dia 15 de novembro de 1889, 15 de novembro, proclamação da República. Mas tudo o quê? É decoreba. Eu estudei, decorei, então não esqueço as datas. As coisas do Espírito de Deus é diferente. Você pode ler a Bíblia 1000 vezes, na 1001 vai ter algo novo. Algo que o Espírito Santo vai te revelar, algo que o Espírito Santo vai dar. Então nós temos que ficar atentos. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Poxa, mas eu já ouvi você falar dessa maneira, você está falando de outra maneira? Não, eu estou dando a lição que o Espírito Santo está nos dando. Eu estou falando aquilo que o Espírito Santo está nos revelando, está nos instruindo dentro daquela passagem bíblica. Vocês sempre ouviram falar, eu contei várias vezes, do homem chinês. Ele ouviu a palavra e Jesus disse, bom é o sal. O pregador falando, o pregador dando a mensagem. Jesus disse, bom é o sal é bom. E o rapaz ouviu. O homem ouviu e disse, eu vou vender sal, eu vou refinar sal e trabalhar com sal. Se ele perguntasse para o pastor, como homem natural, poderia dizer, é loucura o que você está pensando. Eu não preguei nada disso. E que eu preguei é a vida santa, a vida do cristão, como é que ela tem que ser. Aí ele poderia falar assim, dessa maneira. O que você está tendo é loucura para o homem natural. Para o homem que deixa o Espírito, se Deus está lhe dirigindo, quem sou eu para falar o contrário? Você tem que seguir a orientação que Deus está dando. Então, fique atento ao que o Espírito Santo fala. O que o Espírito Santo nos revela que é importante. Jesus já tinha falado isso em João capítulo 14, versículo 26. Olha o que ele diz. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vamos lá, vos ensinará o quê? Todas as coisas. Ele ensina todas as coisas. Falei uma vez, ensina a ser marido, ensina a ser esposa, ensina a ser pai, ensina a ser mãe, ensina a ser filho, filha. Ensina você todas as coisas, só você pedir para ele. Ele é o verdadeiro professor. Mas ele faz mais ainda, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Que você ouve a pregação, quando Deus fala com você, não a letra, repito, mas a revelação que Deus te deu, quando você precisar, ele vai dar para você isso. Ele vai fazer você lembrar daquela passagem. Ele vai fazer você lembrar daquilo que você ouviu, daquela instrução, daquela pregação. Ele vai fazer. Quantas vezes você também já ouviu do homem que estava morrendo? Ele tinha 16 anos, ficou curado de uma doença cardíaca, de uma doença
na corrente sanguínea. Paralisou o seu corpo, seu coração ficou deformado. Lendo a Bíblia, ele ficou curado. Aí, um ano depois, os sintomas voltaram. E quando os sintomas voltaram, ele começou a raciocinar e dizer: Deus foi bom comigo, me deixou um ano, a minha casa está em ordem, me despedi dos amigos, me acertei com quem tinha me acertar, agora eu vou para o céu. Quando ele estava, Deus fez ele lembrar do Salmo 91, versículo 16. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Ele deu um grito na hora e falou assim: diabo, se você não sabe ler, eu vou ler para você. O meu Deus diz que me dará abundância de dias. Eu tenho 17 anos, eu não vou morrer hoje, nem amanhã, nem daqui a uma semana, nem daqui a um mês, nem daqui a um ano, nem daqui a 10, nem daqui a 20, nem daqui a 30. Ele morreu, quase 90. Quer dizer, o Espírito Santo faz você lembrar, a palavra que você recebe, ela fica no seu espírito, ela fica guardada ali. É como o missionário diz, a palavra de Deus é Deus se revelando para você. Quando você ouviu aquela pregação, Deus se mostrou para você. Você nunca mais esquecerá quando é Deus, quando é revelação. O pessoal antigo tinha de maneira de dizer assim: quando você lembra de quando você esquece de uma coisa que não era verdadeira, quando é verdadeira você lembra. Não é? É a Bíblia. Quando você tem algo que é de Deus, que Deus revela para você, você lembra daquilo. Você lembra daquela mensagem, você lembra daquela pregação, lembra daquela oração. Você lembra que eu falei para vocês do professor no seminário? Quando é que foi isso? Puxa, anos e anos atrás. Aquele dia, ele falou: o demônio é expulso em nome de Jesus. O demônio não é expulso pelo barulho que o pastor faz. Ele não disse que é errado o pastor fazer o barulho. Ele disse que não é errado o pastor levantar a voz. Não é errado o pastor, entenda bem, postar a voz. Não é errado usar um fundo musical que Eliseu usava. Então não é errado usar o fundo musical. Ele disse: mas se não for no nome de Jesus, o demônio não sai. O demônio não sai por causa do barulho, o demônio não sai por causa da voz grossa, o demônio não sai por causa do barulho musical. Não, ele sai por causa do nome de Jesus, é revelação. Nunca mais esqueci. Posso fazer a oração que for, mas eu sei que eu tenho que citar em nome de Jesus. Eu tenho que me dirigir ao mal em nome de Jesus, com voz de autoridade. Aí vamos sair um pouquinho daqui, vamos voltar lá em Colossenses, onde já tivemos hoje. Capítulo 1. Capítulo 1, versículos 12 e 13. Ele diz assim, 11, capítulo 1, versículos 12 e 13. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, dignos, para participar da herança dos santos na luz. Quer dizer, toda a revelação de Deus está aqui na herança, no testamento. Não, fora daqui não há revelação de Deus. Pastor Jair, não há revelação. Qualquer revelação de Deus não pode contradizer a palavra. Aí ele vai dizer: ele nos tirou da potestade das trevas, do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa é a obra de Deus, irmão, que é realizada. Quando nós temos o Espírito Santo, nós entendemos que nós não estamos debaixo do poder das trevas. Você tem que verificar. A tentação está lhe faltando uma comunhão com o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você entende: eu não estou debaixo do poder das trevas. Por isso o medo não pode me dominar, o pecado não pode me dominar, o ódio não pode me dominar. Por quê? Porque ele me tirou da potestade das trevas e me transportou para o reino. A palavra reino é domínio. Domínio do Filho do seu amor. Onde eu estou, onde você está também. É isso que o Espírito Santo trabalha em nós. É isso que o Espírito de Deus faz na nossa vida. Nós precisamos de conhecer o nome de Jesus. Tendo o Espírito Santo nos dirigindo, nós vamos ver muito mais de Deus na nossa vida. Siga essa mensagem, daqui a pouco tem mais, tá bom?